Oi, gente. Hoje eu escolhi essa peça. Depois do café, eu me expresso. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Assistam o vídeo até o final porque está cheio de dicas. Vocês vão amar as dicas de hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar goma laca indiana na peça toda, tá? Para selar a madeira, para depois a gente vir com a tinta. Então, gente, a minha dica é a seguinte: usa 2 copinhos descartáveis. Então, eu despejo aqui a goma laca e vou passar pela peça. Por que eu uso esses 2 copinhos? Porque quando acaba, eu despejo de volta no meu vidro o que sobrar, coloco o copinho limpo aqui por cima, porque a goma laca, o pincel é lavado no álcool, tá? Então aí eu já troco o copinho, coloco um pouco de álcool aqui e já lavo o pincel. Vocês vão ver como que é. Vou usar um pincel de cerdas amarela, de cerdas duras. E vou aplicar primeiro no aplique, porque aí eu uso como base a placa de MDF de baixo. A goma laca ela é bem líquida, a base de álcool seca rapidinho. Dependendo do trabalho que a gente faz, gente, só a goma laca já deixa o MDF diferente de cru, com aspecto mais bonito. Mas aqui a gente vai pintar e vai trabalhar. Aqui, ó, então eu volto o que sobrou. Pego o copinho limpo, coloco dentro do sujo. Coloco um pouquinho de álcool. E já lavo o pincel na hora. Dessa forma você não gasta muito álcool, porque se você usar um pote grande, acaba que você gasta muito álcool, suja e você já tem que trocar para outro trabalho, né? Já seca o pincel. E ele tá pronto para usar novamente, tá? Então, eu faço dessa forma. Depois de seco a goma laca, como eu disse, a base de álcool, ela seca muito rápido, a gente vai lixar a peça. Aí você pode usar a lixa que você compra a folha, ou esses pedacinhos de lixa que vem uma espuminha, que é muito bom de usar, não machuca a mão. Gente, fica muito lisinho, muito fácil de trabalhar depois. Por que que a gente faz esse passo primeiro antes de pintar a peça e decorar? Se a gente vem direto com a tinta no MDF, a hora que você passa a tinta aqui, o MDF ele repele todo e aí você tem que lixar e pintar de novo. Então, assim, não precisa lixar de novo. Então, a gente já preparou o MDF, lixou, ele ficou super lisinho, pronto para receber a tinta, tá? Então, não vai chupar a tinta e o trabalho vai ficar bem mais bonito. E como é uma plaquinha também, eu gosto de passar a goma laca do outro lado também, porque como vai ficar na parede, às vezes a parede tem alguma umidade, alguma coisa, pode mofar. E essa goma laca, ela protege a peça, tá? Vou pintar a minha placa. Vou usar aqui uma cor tom pastel, Dust Rose da Corfix. Sugestão de cor, tá, gente? É só o passo a passo mesmo. E eu também vou pintar dos dois lados, tá, gente? Porque eu não gosto que a minha peça fique com as costas sem pintar. Mesmo que ela vai ficar fixa na parede, eu gosto de deixar tudo bonitinho. Ó, eu vou pegar um pincel macio. Essa cor aqui é maravilhosa, gente.
Ó, você pode pintar a peça toda assim, alisando com um pincel, ou você pode ir pintando e com um rolinho, para não ficar marca, você alisa com um rolinho, tá? Ou, se você preferir também, você pode vir direto aqui com um rolinho, só que aí chupa muita tinta no rolinho. E dessa forma, a gente economiza tinta. Dessa forma, a pintura fica uniforme, a gente economiza tinta e não fica marca de pincéis. Agora eu vou secar, porque eu quero pintar do outro lado, já aproveitar antes que seque meu pincel e meu rolinho. Então, eu vou secar aqui com o soprador, mas pode ser um secador de cabelo, ou você pode deixar secar natural também. Ó, os dois lados. Fica lisinho, gente. Se você ainda achar que está áspero, você pode pegar aquela lixinha fininha e dar uma lixadinha, tá? Mas não há necessidade. Outra dica legal. Aqui é a parte da frente e aqui é as costas, né, do meu quadro. Como eu idealizei aqui um projeto, eu quero fazer um stencil, uma pátina, não precisa pintar duas demãos, não precisa dar duas demãos. Também depende da cor que você usa. Porque às vezes você vai pintar com uma cor que uma demão só não fica bom. Aí você seca e aplica outra demão. Nesse caso aqui, uma demão só ficou ótima. Então vai depender da cor, da marca da tinta, tá? Eu escolhi um stencil, mas às vezes você não tem noção assim se vai ficar legal o seu projeto. Então, antes de você trabalhar aqui na frente, vamos fazer o fundo primeiro. Porque aí a gente vai saber compor cores, mudar o projeto, se ficar alguma coisa que você não gostou. Então, você testa sempre no fundo. Quando for uma caixa, você testa embaixo da caixa, tá? Porque aí já fica trabalhado. Eu acho que eu vou querer usar esse stencil aqui. Mas antes disso, vou pegar um pedaço de papel, vou usar o betume da Judéia, betume em cera, e eu vou fazer uma pátina seca. Aqui na minha peça. Vou pegar um pincel. Esse aqui é o mesmo pincel que eu usei lá no primeiro vídeo, passando a goma laca, tá, gente? Vou pegar um pincel aqui das cerdas duras. Vou sujar ele. E vou fazer um riscado aqui, ó. Um vem e vai. Eu quero escurecer um pouco essa minha placa. Você começa aqui, ó, e vai até o final, e aí bate o pincel lá e volta, tá? Porque se você começar e parar no meio, fica marcado. Tá vendo? Então, a gente começa por aqui e volta, ó, vai. Ficou uma pátina riscada. Tá vendo aqui onde eu falei que se a gente começar no meio fica marcado? Por isso que tem que começar aqui e até o final e voltar. Então esse efeito ficou legal, já vou fazer do outro lado, aproveitar o meu pincel sujo. Fica mais escurinho as bordinhas, porque o pincel fica batendo nelas. Para limpar esse pincel, já não é água, tá? E o copo descartável também não dá. Então, eu peguei aqui um potinho que é mais forte, pode ser um potinho de vidro, que vai ficar sempre no seu ateliê. E você vai lavar esse pincel ou com solvente ou com thinner. Só um pouquinho que você coloca, ó, já vai soltando, tá? Porque
o betume em cera, ele é à base de solvente. Então, não pode ser limpo no álcool nem na água, só no solvente também. Então, você tem que usar solvente, água rasa, thinner, tá? Vou deixar aqui um pouquinho de molho e agora mesmo eu pego um papel ou um paninho velho e já enxugo. Vou voltar lá pro meu verso. Isso aqui, gente, é só para iniciante mesmo, tá? Depois que você já tiver uma experiência maior, saber combinar cores de tinta, já conhecer o stencil, igual esse aqui eu já usei várias vezes, eu sei que ele é lindo, mas às vezes você pega um stencil novo e você não sabe como que é. Então eu tô dando só uma dica de você usar no verso ou no fundo da caixa, ok? Bom, e esse projeto aqui eu vou usar o Pituá, um pincel Pituá próprio para a gente trabalhar com stencil. Eu vou usar a Gold Fix Ouro. Vou usar o mesmo pratinho aqui, vou aproveitar o outro lado, que aí eu jogo fora. Movimento circular. Ó, com uma mão você segura o stencil e com a outra, em movimento circular, você vai aplicando a tinta. Nesse caso aqui eu estou fazendo com Gold Fix dourada, mas você pode fazer com tinta PVA, tinta acrílica. Ok. Olha isso, gente. Não aparece aonde é a emenda do stencil, porque a gente fez certinho, encaixou direitinho. Né? Então aqui você é o fundo da sua peça, mas você já sabe que vai ficar linda e maravilhosa e agora você pode trabalhar então na real aqui na frente, onde vai ser o seu trabalho mesmo, tá? Ó, eu não pintei essa peça aqui ainda, porque eu também tenho que estudar qual cor que vai combinar. Então, vamos medir aqui até onde que eu vou fazer esse stencil. Ok. Vou centralizar ele aqui, porque eu quero que fique esses três medalhões bem no centro. E aí aqui depois eu vou ter que voltar e fazer um pedacinho ali, mas não dá nada. É só a gente emendar direitinho que fica ok. Aí, tá vendo que eu falei da emenda do stencil? Então, eu vou encaixar ele aqui pra fazer só essa bordinha aqui que tá faltando. O meu pincel Pituá que eu uso para fazer pátina com o dourado, eu nunca lavo ele. Ele fica guardado lá no meu porta-pincel. Eu tenho ele sujo de prata, tenho ele sujo de dourado. Então, esses aqui eu nunca lavo. Mas se você quiser lavar, pode lavar no solvente também. Agora eu vou pintar esse aplique aqui. Eu vou usar a tinta acrílica Decorfix preta. Preto. Coloquei aqui no pratinho de isopor. Vou pegar um pedacinho de bucha e vou pintar com batidinhas. Poderia ser no rolinho também. Vou pegar um stencil de café e vou pintar alguns grãos aqui. Vou utilizar Decorfix brilhante marrom e um pincel.
Vou usar o Gold Fix dourado, vou fazer uma pátina seca aqui na minha frase. Vou utilizar o pincel que já tá sujo de dourado. Tira bem o excesso. Com a cola de silicone eu vou colar uma renda aqui para dar acabamento. Agora vamos parafusar. Eu vou colocar aqui atrás um pendurico. Eu ajudo aqui com o agulhão. Prontinha a peça. Olha que linda que ficou, gente. Para finalizar, eu vou colar pérolas marrom.